Olá, Edson, aqui da Legnet, e hoje nós vamos falar sobre o descomissionamento de um poço de petróleo. Já está na mídia que uma empresa ganhou aí uma concorrência, licitação para fazer o descomissionamento de 3 poços da Petrobras, a P7, a P12 e a P15. E dessa forma existe legislação aplicável, existem várias regras que precisam ser seguidas, né? Hoje a gente tem 3 órgãos que acabam regulando ali, controlando o assunto, que é a ANP, o IBAMA e a própria Marinha, né? Por ser um trabalho offshore. E hoje, qual o motivo desse descomissionamento em uma plataforma? Falta de produtividade, né? Então, economicamente fica inviável ou até mesmo chega o fim, a vida útil daquele poço. Então, dessa forma, é necessário realizar esta operação que leva, às vezes, ali até 3 anos para chegar até o finalmente de realmente tamponar o poço. E uma outra forma que eles usam é a restauração e monitoramento daquela área para você realmente informar aos órgãos que foi realizado conforme a legislação e aquele poço está 100% desativado. Então, eu vou passar aqui para o Márcio, que é o nosso especialista nessa área offshore. Ele vai passar para a gente tipos de plataforma, quais seriam essas fases dessa operação e o que a legislação exige que as empresas façam. Então, vou aqui passar para Marcos, posteriormente a gente finaliza. Vamos lá, Marcos. Olá a todos, aqui é o Marcos. Como o Edson disse, essa parte de descomissionamento ela é bastante importante para que toda a parte de abandono de um poço, do fim do ciclo de atividades naquele local, ele seja respeitado do ponto de vista ambiental, principalmente, para que não ocorra nenhum vazamento, que não haja nenhuma consequência grave ambiental após o fim das atividades ali. Então, é importante a gente se situar que nessa área de petróleo são 3 fases principais que ocorrem num poço, né? A fase de exploração, onde são feitos estudos de viabilidade, de como que vai ser a perfuração daquele poço. A fase de perfuração, onde você perfura o poço, onde você instala os equipamentos. E a fase de produção, onde você retira, né, o petróleo e o gás dos poços. Como o Edson disse, esses poços têm uma vida útil ou eles se tornam inviáveis economicamente a partir de um momento que eles têm baixa produtividade, né? Não vale o tanto de dinheiro que se gasta para manter aquilo se ele não está gerando um retorno tão grande. Então se opta pelo descomissionamento desses poços, o fim das atividades nesses poços. Todas as empresas que atuam nessa área, mesmo lá na fase de exploração, conforme a ANP 46, elas precisam elaborar um sistema de gestão de integridade de poços, que é chamado de SGIP. Então ali estão todo o histórico, todos os dados do que é feito preventivamente para garantir a integridade desses poços. E no final desse processo, o SGIP vai garantir que você possa fazer um processo de descomissionamento de forma que você garanta a integridade desses poços até o final da vida útil dele. Tá? Também é muito importante que as empresas, muito importante, elas devem protocolar junto ao IBAMA, né, para solicitar uma autorização do IBAMA para que esse descomissionamento aconteça, e para isso são apresentados todos os estudos necessários, todos os planos de contingência, o próprio SGIP, tudo isso é analisado pelo IBAMA, que emite a autorização para o descomissionamento desses poços. Então, as fases ali são de encerramento das atividades, abandono das instalações. Essas instalações são retiradas ou para serem reutilizadas em outro processo, ou para ter a destinação ambiental adequada, e o tamponamento desses poços, né, para garantir que não haja nenhum risco de vazamento, para que o meio ambiente, no fim das contas, seja sempre preservado, que a gente sabe que essa atividade de petróleo ela é bem agressiva ao meio ambiente, né? Então são muitos cuidados que são tomados aí. É isso aí, pessoal. Então, a gente falou desse início, que é para produção, para extração ali do petróleo.
E aí essa parte do descomissionamento, ela entra tanto o planejamento, o tamponamento, e aí a desativação, destinação do material e a restauração e monitoramento daquele local, que vai ser o tempo todo ali monitorado para que não haja nenhum impacto ambiental, nenhum fluido ainda seja identificado daquele poço. Então isso tudo aí ele é realizado durante essa operação, tá? E existem hoje dois tipos de descomissionamento, porque nós temos hoje alguns tipos de plataformas, né? Vamos aqui dar o exemplo da Bacia de Campos, que é onde essas plataformas vão passar por essa atividade, né, de encerramento. E Marcos pode passar aqui outros dois tipos, exemplos de plataformas, e muda um pouquinho esse descomissionamento aí. Como é que seria, Marcos, essas duas plataformas? Então, Edson, a gente tem mais conhecidos aí, né, dois tipos de plataforma. Um é aquela estrutura fixa, né, flutuante, que ela é desmontada e reutilizada ou é feita a destinação ambiental adequada ali dos equipamentos que vão ser retirados. Ou a gente tem embarcações grandes, né, que são o que é chamado de conversão de vulto, né? Você pega uma embarcação que era feita para uma atividade e você transforma ela numa plataforma de petróleo para produção. Então isso é chamado de conversão de vulto. Ela passa a atuar como uma plataforma de petróleo, só que por ser uma embarcação, ela passa a ter a vida útil dela, desse equipamento prolongado. Você pode fazer a desconexão dela com o poço, garantir que não vai ter vazamento nenhum, e essa plataforma ela pode servir a outro poço, né? Muitas vezes as empresas que estão começando, elas já sondam plataformas que estão no mercado em fim de vida útil para quando ela começar as atividades dela, ela já fecha um contrato com essa plataforma que hoje está atuando para encerrar ali e passar a atender ela, né? Inclusive na ANP, na norma da ANP, na resolução da ANP que fala de SGSO, é tratado tudo isso, dos comunicados que os responsáveis por essa plataforma têm que fazer para notificar que está encerrando uma atividade, que vai se deslocar para um novo ponto, para notificar que vai iniciar atividade num novo ponto. Então, tudo isso tem legislação. A ANP é bem criteriosa com esses assuntos. Isso aí, interessante essa nossa conversa, falar sobre esse assunto. Isso aí é um pequeno ponto do que toda a legislação brasileira ela traz sobre atividade offshore, atividade de navegação, todo estaleiros, então é muita regulamentação que legisla sobre esse assunto. Então estamos aqui à disposição, temos o Agile, que vai passar para vocês todas as obrigações necessárias, os riscos legais, as penalidades, para você fazer a atividade de forma mais segura, assertiva possível, tá ok? Então, quem tiver mais dúvidas sobre esse assunto, vai lá no nosso site, no chat e interage lá conosco, tá ok? Muito obrigado.